Graças e paz, povo de Deus, bom dia. Sempre um prazer, uma honra ter você aqui conosco. Eu sou o presbítero Lucas. Esse aqui é o programa Semeando Vida, da nossa igreja Semeando Família. Estamos aqui nas redes sociais e também lá no nossa rádio Sudoeste. Você pode acompanhar o nosso programa todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã. Não se esqueça de ir lá no Instagram, no YouTube, no Facebook. Curte, compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas também sejam alcançadas por essa palavra que transformou a minha vida, a sua vida e a vida do pastor Miguel, que está aqui conosco hoje. Bom dia, pastor Miguel. Bom dia, Lucas. Graça e paz, você que nos ouve, que nos assiste. É sempre um prazer estar aqui compartilhando aquilo que Deus tem trazido para o nosso coração e eu espero que seja bênção na sua vida. Lucas, a gente tem vivido os dias do cumprimento da palavra do Senhor, né? Amém. Dias onde aquilo que o apóstolo Paulo disse do esfriamento, né? O esfriamento do amor, né? E a gente falou alguns dias atrás sobre isso, né? O amor é Jesus. E quando o apóstolo estava dizendo que o amor ia se esfriar, é que Jesus ia parar de queimar no nosso coração e de ser levado através das pessoas, porque o profeta Isaías veio falando que era o Emanuel, que era o Deus conosco, que era o Deus através de nós, que a gente levaria esse Deus onde a gente fosse. E isso tem deixado de acontecer, né? Por N fatores, né? Por aumentar a iniquidade, enfim, aí as pessoas têm se tornado amantes de si mesmas e uma das consequências, né, do esfriamento desse amor é você se esfriar naquilo que é a palavra do Senhor. Porque se eu convivo com você, eu conheço você, sei o que está no seu coração, é óbvio, né? A Bíblia vai dizer que o coração do homem é enganoso, mas você pode até se surpreender com alguém, mas proporcionalmente é muito mais comum você ir caminhando e conhecendo a pessoa e ela não te surpreender tanto do que aquelas que, sabe, de uma hora para outra você fala assim, cara, mudou muito e eu não sabia que ela era assim, né? Esses testemunhos a gente até ouve, mas são muito mais raros, né? E as pessoas não estão mais se importando com a palavra do Senhor. As pessoas não estão mais se importando em saber aquilo que o Senhor pensa, aquilo que o Senhor quer. E isso é deixar de amá-lo. A gente vai ver o povo do Senhor, né? Israel ali depois que Davi morreu, que começou uma decadência, ainda viveu um auge ainda um tempo junto com Salomão, mas depois que Salomão morre, o profeta já havia profetizado que o reino seria dividido, né? E aí começa uma sequência, uma sucessão de reis, né? Geralmente dois reis ruins e um bom, né? Dois reis que desobedeciam ao Senhor e levavam o povo a desobedecer ao Senhor, e um rei que o Senhor intitulava ele meio que para trazer o povo de volta, e aquele rei, né, restaurava o templo, restaurava o culto e trazia novamente Deus, e todas as vezes que o povo se afastava, o povo sofria. E o profeta naquela época tinha uma importância muito grande, né? Ele era o responsável de trazer aquilo que estava no coração de Deus para o povo. E aí Oséias, né, vai dizer lá no capítulo 4 do seu livro, o versículo 1 diz assim, ó: Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. A fidelidade e o amor desapareceram, como também o conhecimento de Deus. Desapareceu o conhecimento de Deus. Não é que Deus deixou de conhecer as pessoas, muito pelo contrário. As pessoas deixaram de conhecer a Deus. E aí vem, por causa disso, tem N consequências e tal. E aí o versículo 5 diz assim, ó: vocês tropeçam de dia e de noite, e os profetas, que teoricamente eram aqueles que deviam orientar vocês e trazer a palavra de Deus para a vida de vocês, tropeçam junto com vocês. Por isso eu vou destruir vocês. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também o rejeito, assim como os sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. E aí a gente começa a traçar paralelos, né, entre a palavra do Senhor. Aí se você sai de Oséias e vai lá no texto de João: quem me ama, obedece os meus mandamentos, né? Jesus falando isso: quem me ama, obedece os meus mandamentos. Cara, a gente não está tendo a preocupação de amar a palavra, quanto mais de obedecer, né? Eu acredito que esse amor que tem se esfriado em todos os sentidos, né? No amor entre as pessoas,
mas também das pessoas para com Deus. E isso tem alcançado a palavra do Senhor, e por conta de você não amar mais a palavra do Senhor, a gente tem errado, a gente tem tropeçado. A Bíblia vai dizer que até os profetas que eram para trazer Deus para o povo têm tropeçado com o povo. Pastor, e a base de tudo isso aí, a Bíblia fala que é a falta do conhecimento, né? O senhor acabou de ler também. A gente pode expressar isso de diversas formas, né? Assim como o senhor citou, de saber a pessoa, né? A gente só ama quem a gente conhece de verdade, né? E às vezes a gente até tem um preconceito com algumas pessoas porque você vê a pessoa passa de um jeito e você não conhece ela, não, essa pessoa eu não consigo amá-la. O santo não bate, né? Não bate. E assim também eu acredito que é a nossa caminhada com Cristo, né? Muitas pessoas têm um conhecimento muito superficial daquilo de quem Deus é de verdade, né? Ou por experiências de outras pessoas, né? Eu costumo dizer que na minha adolescência, meus pais se converteram, eu tinha de 6 para 7 anos de idade. Minha família toda se converteu, né? Meus avós, aí foi meus tios, meu pai, minha mãe. E a gente frequentava a mesma igreja, todo mundo ali, a família toda. E eu ia para a igreja, me intitulava como cristão, evangélico e tudo mais. Minha adolescência toda, fiz muita bobagem. Mas eu só fui conhecer Deus de verdade e poder dizer que eu amo de verdade já depois, quando eu já estava casado, porque eu tive as minhas experiências com ele e eu pude conhecê-lo de verdade, né? Aí sim eu posso expressar, cara, eu amo ao Senhor e agora sim eu sigo aquilo que são os princípios dele. Né? Porque antes eu ia pra igreja, mas os princípios, esquece. Esse aqui, por enquanto, ainda não. Não é hora. Não tá na hora. Mas por quê? Porque eu não o conheci de verdade. Eu tinha experiência dos meus pais, eu tinha experiência da minha avó, do meu tio, que eram pessoas excelentes e me davam muitos exemplos disso. Mas pra mim, de repente, não era tão interessante. Hoje a gente vê isso se repetindo muitas vezes, né, pastor? São pessoas que frequentam os cultos, né, que vão às igrejas, são pessoas que seguem muitos influenciadores cristãos nas redes sociais, postam muitos stories sobre a Bíblia, mas na hora de viver e seguir aquilo que são os princípios de Deus, cara, isso aqui não é tão interessante. E aí é onde surge realmente esse amor se esfriando. É porque a gente não conhece Deus de verdade, a gente não tem gastado tempo para conhecer, né? Como o apóstolo citou em outros programas, se a gente for puxar o histórico, qualquer celular hoje ele marca qual aplicativo que você mais acessou durante a semana. Eu vou chutar aqui que 99% das pessoas vai ser, em primeiro lugar, o WhatsApp e segundo o Instagram. A Bíblia, em muitos, talvez nem apareça nessa estatística. E aí a gente vê o reflexo disso acontecendo na nossa sociedade como um todo, né, pastor? Sim. Em todas as esferas da sociedade, a gente vê o quanto de prejuízo a gente tem tido pela falta desse conhecimento, de querer conhecer a Deus e esse amor cada vez mais retroagindo, ao invés de estar avançando para que a gente possa alcançar outras vidas. Tem um Jó que fazia tudo certinho, a ponto de Deus falar a respeito dele, ó, meu servo Jó, homem bom, íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. E no final das contas ele sabia, ele declara, né, ele percebe que ele conhecia Deus, mas conhecia pouco. Ele diz, olha, eu conhecia ele, realmente eu conhecia, mas eu conhecia de ouvir falar. Era como se eu servisse a esse Deus, né, por experiências que eu já tinha ouvido, vendo-o pelo prisma de alguém. Mas hoje, depois de tudo que eu passei, os meus olhos o veem. E aí a gente tem um Oséias que profetiza dizendo, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O Senhor é uma fonte inesgotável, né? Então eu acredito que, talvez como Jó, conhecendo de ouvir falar, ou levando a sério a profecia de Oséias, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor, sabendo que ele não tem fim, que ele é uma fonte inesgotável, mas a gente precisa se voltar para o Senhor. A gente precisa saber de fato quem ele é, saber quem nós somos nele, saber o que ele pensa a nosso respeito, conhecer a vontade dele, e isso é fruto, isso é consequência, isso só consegue fazer quem ama. Sabe, quem consegue amar o Senhor, quem consegue expressar esse amor, né? Porque se eu amo a minha esposa, eu quero estar com ela. Se eu amo os meus filhos, eu quero me relacionar com eles. Se eu amo o Senhor, eu quero amar a palavra dele, eu quero amar a vontade dele, eu quero obedecer, eu quero conhecer, eu quero prosseguir e conhecer, eu quero estar revelando essa palavra dele através da minha vida a outras pessoas. Eu acho que é isso que tem se esfriado, Lucas. Amém. Que nessa manhã realmente você possa decidir em amar a Deus, a palavra dele, aquilo que ele nos ensina, que essa palavra possa transformar a tua vida nesse dia. Não se esqueça de compartilhar para que mais pessoas também sejam impactadas por essa palavra. Deus te abençoe. Deus te abençoe e fique em paz.